Nos últimos 150 anos, ele se transformou numa espécie de quinto elemento, mais importante até que o fogo, a água, a terra e o próprio ar. Guerras foram travadas por sua posse. Sociedades se levantaram em sua defesa, associando-o à soberania e à liberdade. Fortunas e impérios se ergueram na sua esteira. Se o século XX tivesse um nome, seria inevitável batizá-lo por sua maior riqueza: o século do petróleo. Durante milhares de anos, a humanidade se contentou em viver com míseros 20 watts de energia por pessoa, o suficiente para manter acesa uma lampadinha de árvore de Natal. Até 1859, quando um buraco escavado por um empresário aventureiro numa pequena cidade dos Estados Unidos começou a mudar a história do planeta. O lugar, Titusville, na Pensilvânia. O empresário, Edwin Drake. Graças à sua intuição, o óleo de pedra, conhecido desde a antiguidade, passou a destinar-se a fins mais nobres, como a iluminação pública e lubrificação de máquinas. Em pouco tempo, a febre do petróleo tomou os Estados Unidos e de lá se espalhou para o resto do mundo. Na virada do século, duas novidades ajudaram a impulsionar a onda: a lâmpada elétrica de Thomas Edison e a produção em massa de automóveis por Henry Ford. Somadas ao aeroplano de Santos Dumont e dos irmãos Wright, pavimentaram a estrada que levou o petróleo ao centro da matriz energética mundial. Hoje, seus derivados sustentam mais da metade do consumo de energia no planeta. Somados ao seu parente mais próximo, o carvão mineral, fornecem até 80% da energia utilizada nos países desenvolvidos. Não é à toa que, em plena era da informação, a indústria do petróleo ignora bits e bytes e segue liderando a economia mundial. Só para você ter uma ideia, em 2001, apenas as empresas norte-americanas do setor tiveram um faturamento de 570 bilhões de dólares, quase o mesmo valor de tudo que foi produzido pelo Brasil um ano antes. Os negócios bilionários não se limitam aos Estados Unidos. Em 2002, no ranking da revista Forbes, 3 das 5 maiores empresas não americanas de melhor desempenho pertencem ao ramo. E se você olhar com cuidado, encontrará até uma brasileira entre as 100 maiores, a Petrobras. Povo sem o seu petróleo é povo sem liberdade. Petrobras. A criação da Petrobras em 1954, pelo presidente Getúlio Vargas, foi o resultado de um longo período de lutas sociais em torno da grande riqueza do século. A visão dominante entre os nacionalistas era de que, sem controlar todo o ciclo de extração, refino e distribuição de derivados do petróleo, dificilmente o Brasil superaria as condições de país dependente e subdesenvolvido. O modelo de desenvolvimento adotado na época reforçava essa ideia. A implantação da indústria automobilística nos anos JK e a opção pelo transporte rodoviário ajudaram a economia brasileira a crescer rapidamente. Nos anos 60, a Petrobras já dispunha de capacidade em suas refinarias para produzir toda a gasolina, o diesel e outros derivados necessários à sustentação da atividade econômica. Não obteve o mesmo sucesso na descoberta e extração de petróleo. A importação maciça de óleo cru só não representava um problema mais sério por causa do preço baixo e da oferta abundante no mercado internacional. Mas a farra estava com os dias contados. Em 1973, os países árabes, responsáveis por 70% do petróleo vendido em todo o mundo, resolveram reduzir a produção e aumentar o preço, que saltou de 2 para 12 dólares o barril. Era a resposta ao apoio dos Estados Unidos e dos países industrializados da Europa a Israel no conflito político-militar que até hoje divide o Oriente Médio. No final dos anos 70,
uma revolução no Irã levou os muçulmanos fundamentalistas ao poder. E um novo choque elevou o preço do barril para $40, provocando uma recessão mundial prolongada e a quebra de países como o Brasil, excessivamente endividados, principalmente por conta das importações maciças de petróleo. A lua de mel com ouro negro, fonte de energia abundante e barata para o século XX, caminhava para o fim. O jogo pesado dos interesses políticos e econômicos ligados ao petróleo seguiu semeando guerras e tentativas de golpe de Estado no Oriente Médio, na Ásia e mesmo na América Latina, como no caso da Venezuela. E uma outra frente de batalha acabou por minar de vez o casamento tumultuado. Em 1989, um acidente com o navio petroleiro Exxon Valdez provocou o derramamento de 37 mil toneladas de óleo numa baía do Alasca. Não foi o primeiro nem o maior desastre desse tipo, mas na época chamou a atenção da opinião pública para um fato até então pouco percebido: o alto custo ambiental da produção, transporte e consumo do petróleo e seus derivados. Um custo que não se resumia à degradação de mares, baías, rios e lagos por onde passavam os navios e as extensas redes de dutos para transporte. A partir do momento em que se estruturou melhor o controle ambiental, os órgãos ambientais de administração pública no Brasil, e as medições de qualidade ambiental começaram a ser feitas com um critério, uma consistência maior, se chegou à conclusão que aquele modelo fácil que todo mundo tinha na cabeça, né, falava, o ar está poluído, e mostrava lá uma fábrica com a sua devida chaminé soltando as suas fumaças, né? E falava, não, o problema da poluição é a indústria. E quando se começou a fazer medida regular, né, do que era efetivamente essa poluição atmosférica, no caso brasileiro se constatou que o vilão não era exatamente a indústria nas nossas cidades, que o vilão era o veículo. Os moradores das grandes cidades ocidentais até já desconfiavam disso. As ruas e avenidas lotadas de automóveis e o ar cada vez mais saturado de poluentes desafiavam os sonhos de uma vida com qualidade aceitável. O que poucos suspeitavam era que a conta de uma civilização movida a combustíveis fósseis, como o petróleo, estava sendo cobrada de todos os habitantes do planeta indistintamente. Aposto que a primeira vez que você ouviu falar em efeito estufa e aquecimento global, deve ter achado que não passava de um certo terrorismo de ecologistas radicais. Mas ao longo dos anos 90, acabamos descobrindo que o problema era bem mais sério. Os gases emitidos pela queima maciça de petróleo e carvão mineral ajudaram a aquecer cada vez mais o planeta nos últimos 100 anos. Nesse período, a temperatura média subiu mais de 0,5 grau centígrado. Esse aumento vem se acelerando desde o final da década de 70. O ano de 2002 foi o segundo mais quente da história, perdendo apenas para 1998. 0,5 grau pode parecer pouco, mas no ritmo em que vem se dando o aquecimento global, os cientistas preveem que chegaremos em 2100 com temperaturas bem maiores, entre 1,5 grau e 5 graus, dependendo do cenário adotado nos estudos. Não precisaremos esperar até lá para sentir os efeitos. Dentro de 10 anos, a temperatura média da Terra subirá de tal forma que as pessoas verificarão no dia a dia que o clima está mudando de uma maneira intolerável. O aquecimento global vai fundir as geleiras do Ártico e do Antártico, o que vai provocar a elevação do nível do mar. E aí você vai ver que as pessoas vão se dar conta de que deveriam ter tomado antes as medidas que eles se recusaram a tomar. Aí você pergunta, que medidas são essas? E a resposta é clara: reduzir cada vez mais a nossa dependência em relação ao petróleo e ao carvão mineral, substituindo-os por outras fontes de energia de menor impacto sobre o meio ambiente. Resposta clara, mas nem de longe simples. Na conferência sobre o meio ambiente e desenvolvimento que aconteceu em Joanesburgo em 2002, o Brasil apresentou uma proposta que levaria a médio prazo a um aumento da participação das chamadas fontes renováveis para 10% da matriz energética mundial. Não houve acordo. Não houve acordo por duas razões. Em primeiro lugar, porque os países produtores de petróleo ficaram preocupados de que a utilização de energia renovável
na escala de 10% no ano 2010, diminuiria o mercado para os seus produtos. E a outra fonte da resistência foram os Estados Unidos, que resistiram por razões ideológicas. Os Estados Unidos até que não estão tão mal no uso de energias renováveis, mas sucede que o governo dos Estados Unidos resiste a aceitar qualquer tratado que seja adotado internacionalmente e que impõe obrigações aos Estados Unidos. Interesses políticos e econômicos extremamente poderosos. Essa é a chave para entender a história do petróleo nos últimos 100 anos. Uma história fortemente ancorada em padrões culturais e hábitos de consumo que se reproduzem por todo o planeta. É possível mudá-la? Tecnicamente, sim. Já dispomos hoje de conhecimento suficiente para utilizar em larga escala outras fontes de energia menos agressivas. A experiência acumulada em vários países indica que isso é viável do ponto de vista econômico. E a boa notícia é que o Brasil pode até assumir a vanguarda desse processo. É o que veremos no próximo programa.